Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Por gentileza, podem tomar assento, podem se assentar. Meus irmãos, eu estou muito feliz de ver vocês, de estar com vocês. Para mim, para minha esposa, é sempre uma alegria muito grande virmos a Cosmópolis. Pena que hoje não tem o almoço da Mônica, mas isso não faz o momento menos agradável, né? A comida é muito boa, mas a comunhão é sempre melhor. É sempre melhor. Então eu quero, neste momento, convidá-los, por gentileza, para abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Hoje, pelo calendário litúrgico, é o Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você encontra esse relato, por exemplo, em Marcos capítulo 11. Os pentecostais não seguem calendário litúrgico, é muito difícil. Então, acho que nós observamos duas datas no ano, que é a Páscoa e Natal. Mas nós não observamos dificilmente observamos outras festas religiosas que vão acontecendo, como Pentecostes, tem um punhado de outras aí que vão surgindo ao longo do ano. Mas então eu não vou falar hoje sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é um texto muito interessante, é um evento muito importante. Mas eu quero falar de um segundo momento, que vem logo após. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumento, e as pessoas traziam suas capas e traziam ramos de árvores e colocavam no caminho para Jesus e o jumento passarem. Mas aí, a partir do versículo 41, marca quando Jesus chega em Jerusalém e a reação que ele sentiu ao ver a cidade. Vamos ler. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela. Uma outra versão diz, começou a chorar. Quando Jesus entrou e vendo a cidade, começou a chorar, dizendo: Ah, se você soubesse, Jerusalém, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para ter a paz, para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A gente sabe que o choro de uma criança não nos alarma muito, né? Mas, porque as crianças sempre choram. As mulheres também têm mais tendência para chorar do que os homens, né? Os homens têm aquela posição de serem durões, não pode chorar e tudo isso. Mas aqui nós vemos o choro de um homem, e é um choro impressionante, né? Jesus chorou aqui e só mais duas vezes. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, lá em Betânia. Isso está em João capítulo 11, versículo 35. E também Jesus chorou durante a sua paixão, de acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele então, quando buscava Deus, né, no seu sofrimento, ele o fez com lágrimas, buscando aquele que o podia livrar da morte, e ele foi que o podia livrar, e ele foi ouvido, né? Então, Hebreus 5, versículo 7 mostra também que Jesus chorou por ocasião do seu sofrimento, da sua agonia, ou ali os detalhes que envolviam a cruz. Uma outra coisa é que algo estranho está acontecendo aqui. Por quê? Porque alguns cristãos da igreja primitiva excluíram este versículo, pois acharam que chorar seria contrário à perfeição de Cristo como Deus. Mas negar suas lágrimas, meus irmãos, é esquecer de que Cristo não é apenas perfeitamente divino, mas Ele é também perfeitamente humano. Ele é o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Na sua natureza humana, Jesus experimentou situações alheias à sua divindade, algo que como Deus Ele jamais viveria. Por exemplo, Jesus sentiu fome. Vemos isso em Mateus 4, versículo 2. Jesus sentiu sede. Nós vemos em João capítulo 19, versículo 29, do alto da cruz, ele dizendo: tenho sede.
Jesus se cansou. Vemos isso em João capítulo 4, versículo 6, na Samaria, já ali em Sicar, junto ao poço de Jacó. Ele sentou-se porque ele estava cansado. E vemos Jesus também cansado à exaustão, como aparece em Mateus capítulo 8, versículo 24, quando Jesus estava no barco com os discípulos e houve uma grande tempestade, uma fúria enorme do vento, uma ventania, e a Bíblia diz que Jesus dormia. Eu não sei se você consegue dormir no meio de uma tempestade. Eu não sei. Eu não consigo. Acho que você não conseguiria também. Quem é que conseguiria dormir, né? Por exemplo, na turbulência de um avião. Está balançando para lá e para cá. Quem está dormindo até acorda. Mas Jesus estava dormindo, né? Jesus demonstrou também ignorância sobre o futuro. Por exemplo, foi lhe perguntado quando seria a vinda do Filho do Homem. Ele disse: ninguém sabe. Nem eu, nem os anjos, só o Pai Celestial é que tem essa informação. Então, na sua natureza humana, ele estava limitado. Ele estava limitado. Nós vemos isso ainda em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24, quando ele foi expulsar o demônio daquele garoto possesso, que o pai pediu que Jesus o libertasse, e Jesus pergunta para o pai do garoto: há quanto tempo lhe sucede isso? Há quanto tempo ele está endemoniado? E o pai lhe responde: desde a infância. Então ali Jesus demonstra que ele não sabia, e ele precisou buscar informação. Por que ele não sabia? Porque ele estava ali como homem. Apesar dele ser completamente Deus e completamente homem, sim, às vezes nós vemos lampejos, expressões da sua divindade na sua vida pública, na sua vida terrena, mas nós vemos com muita força os aspectos da sua natureza humana, divina, num corpo físico. Vemos isso. Jesus também, ele experimentou tentação, e Deus não pode ser tentado. Ele foi tentado como homem, e isso aparece em Mateus capítulo 4, versículo 1. E Jesus experimentou a morte, ele morreu. Está lá em João capítulo 19, versículo 30, quando ele diz: está consumado. E entregou o Espírito, e ele morreu. E é muito importante quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, quando João tem a visão de Cristo lá na ilha de Patmos, ele não vê mais aquele Jesus ensanguentado, né? Aquele Jesus humilhado, ele vê Cristo glorificado. Então ele começa a descrever: seus cabelos são brancos como a neve. Por quê? Jesus não era velho, não era idoso, porque brancos como a neve faz lembrar um ancião de dias do livro de Daniel. Ele é de muito tempo, ele é o Pai da eternidade, ele já vem lá de trás. Seus cabelos ficaram brancos. Acho isso muito bonito, fala da sua eternidade. Jesus também, João também descreve que os olhos dele são como chamas de fogo, que o seu rosto é como o sol que brilha na sua força maior. Jesus glorioso. E tem um momento que Jesus começa a falar com João, ele diz: eu que fui morto, e eis aqui, eu estou vivo para sempre. Porque tem grupos que ensinam que Jesus não morreu, ele apenas desmaiou na cruz, como a sociedade Rosa Cruz, ou Rosacrucianismo, e outros grupos. Mas o próprio Jesus dizendo: sim, eu morri, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Então a morte de Jesus é real, Jesus a declara, e a ressurreição de Jesus é real, Jesus a declara também. Isso é muito importante. Jesus, ele cresceu em sabedoria e em estatura diante de Deus e dos homens. Cristo teve um crescimento normal, né? Ele brincava com outros garotos, ele tinha que pedir comida para a mãe dele, pai dele: mãe, a comida está pronta, coisas assim, né? Teve um momento que Maria tirou as fraldas de Jesus, ele estava crescendo, e a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, ele teve um crescimento físico normal, e ele cresceu diante das pessoas, de Deus e dos homens, quer dizer, ele agradava ao Pai, e ele era simpático às pessoas. Eu creio que Jesus foi isso, que as pessoas tinham prazer de estar com ele. Eu acho que os mais velhos gostavam dele, os jovens gostavam dele, as crianças gostavam dele. Aliás, no ministério a gente vê as crianças correndo, indo para perto de Jesus, e os discípulos tentando impedir. E eu vou dizer uma coisa para vocês: criança não vai atrás de ninguém rabugento, criança não gosta de gente rabugenta.
Criança gosta de gente alegre, que traz uma balinha do bolso, pirulito. É desse jeito, tá? E Jesus era muito simpático. E eu digo para vocês, Jesus continua sendo muito simpático. Ele não é apenas simpático, ele é infinitamente atraente. Ele é muito atraente. Como ele nos atrai, como ele nos prende. Jesus é assim. Então ele cresceu, de acordo com Lucas 2,52. E como um ser humano, Jesus chorou. E aqui nessa passagem nós observamos não apenas a natureza humana de Jesus, mas também a sua natureza divina. Ele sabia do futuro. E isso está demonstrado nos versículos 43 e 44. Vai acontecer isso, vocês vão passar por isso, vocês serão destruídos, seus inimigos virão e acabarão com vocês. Foi um pranto assim, barulhento, não foi um pranto quietinho, não. Eu creio que o corpo de Jesus sacudia enquanto ele chorava. Sobre a cidade ele chorou em voz alta, ele explodiu em lágrimas. O verbo no grego é klaio, então ele expressou isso. Foi também, nós podemos perceber que foi um pranto pelos seus conterrâneos. Às vezes a folha gruda, irmãos. Que coisa. Sai. Como é que pode um negócio desse, né? Estou quase conseguindo. Saiu. Jesus, então, ele foi um pranto, ele chorou pelos seus conterrâneos. Jesus chorou por eles, porque eles desprezaram seus privilégios passados, rebelaram-se, quebraram a aliança, e não foi só uma vez. Deus os abençoou no passado, com juízes que os livraram dos inimigos, como está em Juízes capítulo 2, versículo 18. Mas assim que o juiz morria, eles voltavam ao pecado. Juízes capítulo 2, versículo 19. Deus os abençoou com profetas que lhes falaram a palavra de Deus, de acordo com Jeremias 7, 25. Mas eles mataram os seus profetas, como Jesus declarou numa passagem paralela em Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejos que te são enviados. E essa foi a queixa de Jesus contra a cidade. Deus os abençoou com essa cidade maravilhosa, sobre a qual Cristo chorou, a cidade de Davi, o centro da religião judaica. Era lá que estava o templo, para lá convergiam os peregrinos, os sacrifícios, a música, os salmos, tanta coisa linda, o sacerdócio, todo aquele aparato, todos aqueles paramentos, as vestimentas, tudo isso revelava a glória. Jerusalém foi no passado chamada de Sião, o assento de Deus, 1 Reis 8:1. Jerusalém foi chamada de Ariel, a leoa de Deus. Isso está em Isaías 29, versículo 1. Jerusalém foi chamada de o trono de Jeová, está em Jeremias 3,17. A cidade santa, como está em Neemias 11, versículo 1. A cidade de Deus, como aparece no Salmo 46, versículo 4. A cidade do grande rei, como aparece no Salmo 48, versículo 2. Cidade de verdade, monte do Senhor dos exércitos e monte de santidade, como aparece em Zacarias 8, versículo 3. Jerusalém é chamada ainda perfeita em formosura e alegria de toda a terra. Isso aparece em Lamentações, capítulo 2, versículo 15. Jerusalém. O que aconteceu com você, Jerusalém? Jerusalém foi o local do único templo de Deus entre os homens. Deus nunca teve um templo fora de Jerusalém. O templo de Salomão, depois reconstruído na época de Jesus por Herodes e assim por diante. O templo do Brás não tem nada a ver, o templo de Salomão lá do Brás não tem nada a ver com isso aqui, tem nada a ver com a Bíblia ao mesmo tempo. Em Jerusalém, seus reis governavam e seus sacerdotes serviam a Deus e o povo. Jerusalém foi uma cidade abençoada acima de todas as outras. Mas a cidade que recebera tantas bênçãos tornou-se o local de grandes pecados e atrocidades. Jesus chorou porque os seus compatriotas estavam distraídos, desapercebidos de um dia tão especial, o tempo da visitação. Cristo estava ali em amor, em compaixão, com as boas novas da salvação, e eles rejeitaram, não quiseram nada com Jesus.
Jesus estava ali curando os seus enfermos, libertando os seus endemoniados, curando os seus, e eles não perceberam, porque ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 12. E não é que Jesus veio falando uma língua diferente, com costumes diferentes, ele era judeu como eles, nasceu ali no meio deles, falava a língua deles, o aramaico. Jesus se vestia como eles, não havia barreira cultural. Jesus comia como eles comiam, vivia como eles viviam, e mesmo assim eles o rejeitaram. E assim como mataram os profetas, matariam também o Filho de Deus. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque estavam cegos para suas próprias necessidades. Ele disse chorando: ah, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Isso aparece no versículo 42 que nós lemos agora há pouco. Cristo lhes apresentou, lhes ofereceu uma proposta de paz. Se crescem no Evangelho que Ele lhes pregou, teriam paz para sempre. Aliás, é isso que acontece conosco quando nos convertemos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa com quem nós primeiro precisamos fazer as pazes é com Deus. Depois vai fazer a paz com o marido, com a mulher, com o vizinho, com o chefe do trabalho, com o colega de trabalho. Mas em primeiro lugar tem que ser com o Senhor. Temos paz com Deus. E isso é muito importante. Mas eles fizeram o contrário. Dentro de uma semana, exigiram a sua morte e perderam a paz. Aliás, Isaías 57, versículo 1 está escrito: os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. E quem diz isso é o meu Deus, é o Deus de Isaías. Os ímpios não têm paz. Você vai encontrar muita gente hoje nesse domingo se divertindo, indo para lá e para cá, é futebol, é lazer, tanta coisa, mas se eles não têm Jesus, eles não têm paz. E se morrerem sem Cristo, nunca terão paz, por toda a eternidade. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles eram ignorantes sobre as suas calamidades futuras. Ao chorar, Jesus disse: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Isso aconteceu. A palavra de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. Eu vou ler um relato para vocês. Eu não vou dar todos os detalhes, porque é muita coisa. E outra, muita coisa assim, de causar tristeza, tem muita crueldade, muita coisa cruel. Mas eu separei algumas coisas para contar sobre essa profecia de Jesus que se cumpriu, que é a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eu peguei este relato de uma obra de Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus, História da Guerra entre Judeus e Romanos. Em 30 de agosto do ano de 70 depois de Cristo, cerca de 70 mil soldados romanos, sob o comando de Tito, general Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. Foram 4 batalhas no Monte do Templo, onde os judeus defenderam ferozmente suas posições. Foi somente na 4ª batalha, em meio a um incêndio no templo, que os romanos venceram os judeus. Aí eles invadiram o templo e o saquearam por suas riquezas. O restante do cerco veio com facilidade para os judeus. Tito exigiu a rendição e, diante da recusa dos judeus, ele ordenou o ataque e saque de toda a cidade, massacrando a população e incendiando Jerusalém. Os líderes judeus, Simão Bar Giora e João de Giscala, foram feitos prisioneiros e a população sobrevivente foi escravizada e levada para trabalhar no campo, nas minas ou nas galés. Homens mais fortes foram transformados em gladiadores. Segundo Flávio Joséfo, o número de prisioneiros de guerra foi de 99 mil, e os mortos durante o cerco superou o número de mais de 1 milhão de pessoas mortas. No triunfo, na vitória de Tito, 700 prisioneiros, incluindo Simão Bar Giora e João de Giscala, desfilaram acorrentados pelas ruas de Roma. João de Giscala morreu na prisão e Simão Bar Giora foi executado após o triunfo no altar de Júpiter.
Entre os espólios exibidos na vitória, no triunfo, estava a menorá, que é o candelabro judaico, e a mesa dos pães da presença divina. Até então, esses objetos nunca tinham sido vistos em público. Era a primeira vez que isso estava acontecendo. Só o sumo sacerdote via esses objetos lá no templo. No ano 73 depois de Cristo, os romanos se apoderaram de uma fortaleza lá no Mar Morto chamada Massada. E é uma fortaleza muito alta, onde Herodes construiu o seu templo, seu palácio e fortaleza ao mesmo tempo. Nós tivemos lá, Simonial, fica ali junto àquelas as cavernas de Qumran, no Mar Morto. E quem vai subir sobe por um bondinho, como no Pão de Açúcar. Eu não tive coragem de subir, porque era muito alto, mas a Simone subiu. E ali nós vamos ver, desculpe, irmão, eu vou ter que apertar o meu cinto, está me dando trabalho. Isso está passando na internet. Agora eu vou ter paz. Sinal que eu estou perdendo peso, uma boa coisa. Então, e aí nós vimos, e os judeus foram para lá, cerca de 1.000 pessoas para ir, em torno disso. E os judeus resistiram os romanos por 3 anos. Tem um filme, eu quero recomendar para você assistir. O título é Massada, Massada, que conta exatamente isso. Como que os romanos conquistaram Massada. E quando os judeus perceberam que os romanos iam entrar na fortaleza de Massada, eles então decidiram por um suicídio coletivo. Cerca de 960 pessoas morreram num suicídio coletivo. 2 mulheres e 5 crianças escondidas sobreviveram e testemunharam do fato. Isso tudo aconteceu. E foi uma grande tristeza. Mas eu quero trazer o problema para hoje. A cidade hoje. Como está São Paulo, como está o Rio de Janeiro, como está Recife, Salvador, Brasília e outros centros. E como está Nova York, São Francisco, e Paris, e Londres, e Berlim, e Roma, e assim por diante em toda parte. A cidade hoje. Jesus tem razões para chorar com aquilo que ele vê hoje. Quando ele olha para as nossas cidades, ele vê violência, sequestros, drogas, ele vê corrupção. O Brasil tornou-se uma nação corrupta. Toda a governança no Brasil está corrompida. O Congresso está corrompido, a Câmara dos Deputados, o Senado está corrompido, o Judiciário está corrompido, o STF, o Supremo Tribunal Federal está corrompido. Hoje não precisamos nem ter medo de falar isso. Todo mundo sabe, tá? As mídias sociais, né? As agências de notícias falam disso e informam isso em grande quantidade. Então, lamentavelmente, a nossa nação perdeu o rumo, e eu digo para vocês, por enquanto, eu acho que o Brasil não tem jeito. Por enquanto não tem jeito. Há uma geração hoje no Brasil disposta a votar incorrupto, a escolher candidatos que não valem nada. Há uma geração na faculdade hoje que não estuda mais, é só fazer, marxismo, é socialismo, e os professores também, o tempo todo, estão aí indoctrinando os alunos nas universidades. O Brasil hoje está num péssimo lugar no ranking, na escala da educação no mundo, e vai caindo cada vez mais. Nossos jovens não sabem interpretar textos, têm problemas sérios com matemática, com física, e não aprendem mais biologia. É só politicagem, é só indoutrinação política, e isso é uma vergonha para a nossa nação. E eu tenho orado para Deus mudar isso. Não vai mudar por curto prazo, mas eu creio que com a graça de Deus e pela palavra de Deus, eu creio que o Brasil poderá chegar lá, poderá melhorar no futuro. Eu vejo isso na Inglaterra. A Inglaterra foi poupada de um banho de sangue, como aconteceu lá na França. Mais de 10.000 pessoas levadas à guilhotina. A Inglaterra não passou por isso, por quê? Porque Deus levantou um homem chamado John Wesley. E ele, com a pregação do evangelho, com o ensino da palavra, a Inglaterra foi poupada de um derramamento de sangue. Nosso Deus é maravilhoso. Então nós vemos corrupção, nós vemos as seitas, os falsos profetas, o abuso nas igrejas, os pecados que não param o tempo todo, os escândalos. Todo santo dia tem um novo escândalo, todo santo dia. Às vezes tem muitos no mesmo dia.
E olha, e a mídia, que tem o seu lado bom, mas ela tem o seu lado extremamente perigoso também. Eu creio que Jesus chora quando Ele olha para Brasília, para os desmandos, para os roubos, para tanta coisa ruim que acontece, para toda mentira, desvios de dinheiro, do erário público, tudo isso. Até os velhinhos do INSS têm sido roubados em grande escala. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo. E eu vejo que nossas crianças e nossos jovens, que futuro eles terão? O que é que a nação oferece? O que é que o governo oferece? Nada. Não tem nada para oferecer. Não é que não podem, não querem oferecer. Não há boa vontade para oferecer. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E como Jerusalém, que não foi poupada, nós também não seremos. E eu quero dizer para você que está ao alcance da minha voz, aqui ou pela internet, se você não tem Cristo, não tem Jesus na sua vida, e se você der as costas para Jesus, como Jerusalém fez, e ela não foi poupada, você também não será. Não existe tragédia maior na vida de qualquer ser humano, não existe encrenca maior do que morrer sem Cristo. Porém, não existe vitória maior na vida de qualquer ser humano do que morrer em Cristo. Essa é a maior de todas as vitórias. Cristo chora ao olhar para a igreja, uma igreja confusa, manipulada, uma igreja distante da palavra, uma igreja sem compromisso, uma igreja que caminha como ovelha sem pastor. Jesus chorou, provavelmente Ele segue chorando. Que Deus nos ajude a chorar com Ele, a clamar, a buscar, a orar para que Deus envie um avivamento, tempos de refrigério, transformação, correção de rota, porque Deus tem poder para fazer tudo isso. Receba esta pregação como uma palavra de Deus para a sua vida. Deus quer usar você. Deus não vai dispensar você. Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer te dar sabedoria, poder. Deus quer te dar graça. Deus quer colocar o colírio dele nos seus olhos, abrir os seus olhos para você enxergar a necessidade da obra, as oportunidades que Deus tem aberto para cada um de nós. Entregue-se a Deus e seja usado por Ele grandemente. Em nome de Jesus. Amém.